Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adrien, sou diretor de criação no MT Design e professor de design gráfico e edição de fotografia. Nesse vídeo eu quero trazer uma dica muito especial para vocês, que é a do efeito Stretch Effect, ou o efeito de esticado. Esse efeito ele é bem interessante, teve um tempo que ele estava bem alto aí na web. Vou mostrar aí na tela para vocês alguns exemplos dele, só para você lembrar. O problema desses efeitos, e muitas vezes você até encontra vários tutoriais dele no YouTube, é que a galera não consegue fazer com que o efeito do esticado ele siga realmente as cores da composição. Você acaba vendo que as técnicas que a galera usa acaba não tendo coerência. Você até estica a imagem, você até tem o efeito semelhante ali, interessante, só que as cores não acompanham os contornos do material. E hoje eu quero trazer essa dica para que vocês consigam criar esse efeito de uma forma correta. Não é um processo tão simples, mas vai ser um processo bem interessante. No final vocês vão ter um resultado mais interessante do que a gente costuma visualizar por aí pela web. Então vamos lá. O que eu tenho aqui na minha composição? Eu tenho um background, que é esse gradiente aqui que eu já criei no fundo para minha composição. E tenho a minha layer do corredor, que é o meu modelo aqui, é o meu hero. Essa layer, essa imagem do corredor, eu vou deixar disponível o link dela para vocês aí na descrição do vídeo. Então, se você quiser utilizar essa mesma imagem, você pode ir lá na descrição do vídeo, faz o download dela. Mas, se você não quiser usar essa imagem, você pode utilizar uma outra da tua preferência. Então, vamos lá. O primeiro passo para você conseguir o efeito do stretch, o efeito de esticado, mantendo as cores da composição, do contorno da composição mais fiéis possível, é você conseguir tirar um pixel do contorno dessa composição. Na verdade, 1 ou 2 pixels, né? 2 pixels não faz tanta diferença, então a gente pode até utilizar 2. Como é que a gente faz isso? Presta bastante atenção, tá, galera? Porque esses passos não são tão simples, é um efeito um pouco mais complexo para a gente ter um resultado mais correto. Poderia fazer ele de uma forma mais simples, mas o resultado não ficaria tão interessante. Então vamos lá. Selecionei a minha layer do corredor. Como ela já está recortada e já está com fundo transparente, eu vou segurar o Ctrl e com o Ctrl pressionado eu vou clicar no ícone da minha imagem, ali da minha layer. Quando você faz isso, você vai ver que a imagem vai ser selecionada automaticamente. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso deslocar minha seleção 1 ou 2 pixels para a direita. Só que percebam que quando eu estou deslocando, ele está deslocando na verdade a minha camada toda e eu não quero isso. Por que isso está acontecendo? Porque quando eu fiz a seleção, eu estava com a ferramenta Move selecionada. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl D de dado para deselecionar. Vou selecionar uma ferramenta de seleção qualquer. Pode ser a ferramenta de marquia aqui mesmo. Agora sim, seguro o Ctrl. Clico no ícone da layer do corredor. Ele vai selecionar para mim novamente. Agora, se eu der 2 cliques para a direita na minha seta direcional aqui no meu teclado, você vai ver que ele vai deslocar só a seleção. Eu deixo aqui o movimento. Se eu der um zoom aqui, você vai ver que agora ela deslocou um pouco. Não sei se vocês conseguem enxergar no vídeo, mas aqui dá para ver bem claro que agora eu tenho 2 pixelzinhos ali de diferença, 2, 3 pixels diferentes da margem. Só que o que eu quero? Eu não quero selecionar essa parte que está compreendendo o maior espaço da imagem. Na verdade, o resultado que eu quero é justamente essa linha fininha aqui do lado de fora. Só que como quem está selecionado é o corredor e não essas linhas fininhas que estão do lado de fora, o que eu preciso fazer? Eu preciso inverter a seleção, para que ela selecione só esse filetinho de fora aqui. Como é que eu faço a inversão da seleção? Você pode vir aqui no menu Select, Inverse ou o atalho Shift Ctrl I. Vou usar o atalho Shift Ctrl I e invertir a seleção. Você vai perceber agora que ele está selecionando o lado de fora. E junto com o lado de fora, aqueles 2, 3 pixels lá do contorno do meu material. Com a layer do jogador selecionada, eu vou duplicar essa seleção, comando Ctrl J. Comando Ctrl J ele duplica a layer, só que como eu tinha uma área selecionada, ele duplicou só a área selecionada.
Se eu der o zoom aqui, ó, e tirar a visibilidade do corredor, você vai ver que ficou só aquele filetezinho, ó. E é isso que a gente quer. Essas áreas que estão do lado de fora aqui, ó, do lado direito, eu não preciso, tá, galera? Porque eu vou fazer o efeito de esticar para cá, ó, para a esquerda. Então essas áreas aqui, ó, que eu não preciso, eu posso pegar a borracha. Aqui, ó, é de escola, é o atalho dela. E ali com a minha opacidade 100%, flow 100%, eu simplesmente deleto, ó, essas áreas que eu não quero. Essas áreas estão do lado direito dele aqui. Cuidado para não ficar resquício nenhum, que às vezes o que sobra é tão fininho que você não vê. Por isso que eu estou passando bastante a borracha aqui, ó, para ter certeza que não vai faltar nada ali, que eu vou conseguir apagar tudo. Que às vezes ficam umas coisinhas bem pequenininhas que a gente não consegue enxergar no primeiro momento. Beleza. Então eu já tenho aqui, ó, só o filetinho que eu preciso. Tranquilo. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa multiplicar essa fitinha que você está vendo aí, esse contorno, para que ele se torne um contorno bem largo e a gente consiga remover dela, na verdade, uma linha vertical de pixels. Que aí eu tenho certeza que as cores vão ser idênticas ao contorno da minha imagem. Vamos continuar no processo que você vai entender melhor o que está acontecendo. Aproveitando que eu vou precisar fazer essa multiplicação, eu vou tentar fazer isso da forma mais automática possível. E para isso, eu vou usar o efeito que eu ensinei para vocês no último vídeo que eu postei aí no canal, que é o efeito do Transform Again. O que acontece? Eu vou fazer a primeira multiplicação, vou duplicar a primeira vez essa fita que vocês estão vendo, esse contorno que vocês estão vendo, e em seguida eu vou aplicar o comando Transform Again para que ele faça essa reprodução várias vezes para mim, deixando o meu trabalho mais fácil. Então vamos lá, ó. Lembra do efeito. Se você não conhece o efeito Transform Again, dá uma olhada lá no vídeo do Transform Again para você entender melhor o que está acontecendo aqui. Ó, Ctrl Alt T de Tatu. Ele vai abrir o comando de transformação, mas com a opção de cópia desse material. E aí eu vou deslocar um pouquinho para a direita a minha imagem. Estou usando o direcional do teclado para fazer isso. Ó, um clique para a direita já foi suficiente. Vou dar o Enter para aceitar. Você vê, ó, que ele já fez a cópia. Então agora eu tenho duas fitas, a original e a cópia deslocada um ponto para a direita. Uma setinha ali do teclado para a direita. Agora que eu já dei o comando da transformação com cópia, eu vou pedir para ele refazer essa transformação para mim várias vezes. E para fazer esse comando eu vou usar o Transform Again, que no caso aqui o atalho seria o Ctrl Shift T, que aí ele faz a transformação para mim. Só que como eu quero fazer uma transformação com cópias, eu vou fazer o Ctrl Shift Alt T, T de tatu. Então, ó, Ctrl Shift Alt T, você vai ver que ele vai continuar multiplicando agora, ó, e fazendo o mesmo deslocamento que eu fiz anteriormente. E aí, galera, eu faço várias vezes, ó. Posso ir mais ou menos até 30 ali, ó. Ó, Layer 1 Copy 30. Nesse ponto, para facilitar a minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o efeito de novo, mas antes eu vou misturar todas essas cópias, transformando todas essas camadas aqui que eu copiei em uma camada só. Então vamos lá. Ó, eu vou selecionar a primeira layer, que é a número 30, e segurando o Shift, eu vou selecionar a primeira que está lá embaixo, que é a Layer 1. Isso vai fazer com que ele selecione todas as layers intermediárias. E aí eu vou aplicar o comando Ctrl E. É de escola. O que o comando Ctrl E vai fazer? Ele vai misturar todas aquelas camadas em uma camada só. E aqui eu vou dar o comando de Free Transform novamente, com a cópia, e depois eu vou fazer o Transform Again novamente. Porque agora eu vou fazer otimizando o meu processo, utilizando um espaço maior. Então, ó, Ctrl Alt T novamente. Vou fazer o deslocamento. Dessa vez eu vou deslocar mais, né, até encostar um no outro ali, ó. Aqui mais ou menos. Enter para aceitar. Ctrl Alt Shift T para ele fazer as próximas transformações. E agora eu vou fazer as transformações até eu conseguir fazer com que seja possível fazer uma linha reta aqui, ó, pegando todo o material. Ó, nesse caso aqui eu fiz mais algumas cópias e ó, você percebe que eu já consigo fazer uma linha reta aqui, ó. Ó, aqui não dá, tá vendo? Aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá por causa dessas dobras, ó. Mas aqui já dá, ó.
E é esse o nosso objetivo. O que eu vou fazer agora? Vou selecionar todas as camadas cópias de novo. Clico na primeira, seguro o Shift, clico na última. Ctrl E para fazer a mistura. Mesclagem, né? E eu sei que talvez vocês não consigam ver aí no vídeo, galera, mas eu sei, por experiência própria, que essa camada, por ser muito fininha a camada original, ela acaba ficando um pouco transparente. Para evitar que essa transparência ocorra, depois que eu mesclei aqui, eu vou dar um Ctrl J novamente. Ó, esse Ctrl J vocês viram aí que ela faz com que a camada fique mais forte, porque ele tira, né, ele sobrepõe aquelas imagens que estavam transparentes, tirando a transparência. Ó, antes, depois. Agora eu posso misturar essas duas. Clico na primeira, seguro o Ctrl, clico na segunda, né, como são só duas, eu posso usar o Ctrl para fazer isso. Ctrl E novamente para misturar essas layers. Beleza. Agora eu já tenho o meu comando quase pronto. Porém, percebam também que algumas áreas dela aqui, ó, a gente tem algumas linhas. Eu não sei se vocês conseguem ver. Ó, se eu der o zoom aqui dá para ver mais ou menos. Ó, tem essas linhas aqui, ó, que é aquela linha da junção das camadas. Para evitar que esse efeito aconteça e fique desse jeito, eu particularmente gosto, essa é uma dica minha que eu vou dar para vocês, de aplicar um desfoque de movimento, que aí ele dá uma borradinha nessas linhas e elas ficam imperceptíveis. Então, ó, tô com a camada selecionada, a camada que eu acabei de criar aqui com o efeito de esticado, que na verdade ainda não é o efeito, né? Ele é só a base. Vou lá em Filter, Blur, Motion Blur. Com o ângulo zerado, quando eu aplico um desfoque, você percebe que ele vai criando um desfoque horizontal. E esse desfoque horizontal faz com que essas camadas, essas linhas ali que a gente estava vendo, se fundam e a gente não enxergue mais elas. Então aqui mais ou menos, ó, por experiência, né, eu já fiz esse efeito antes, eu sei que mais ou menos aqui 10 pixels é mais do que o suficiente. Vou dar OK. Não se preocupa porque esse efeito ele não vai influenciar, ele não vai atrapalhar o nosso material, porque a gente fez um desfoque horizontal. Então ele não vai influenciar em nada a questão das cores do nosso efeito. Qual é o próximo passo? O próximo passo é eu pegar uma linha, uma coluna, na verdade, de 1 pixel aqui, ó, que é essa linha de 1 pixel que eu vou esticar para gerar o efeito final. O Photoshop ele já tem uma ferramenta que faz isso para mim. Ó, aqui junto com as ferramentas de Marquee, ó, Rectangular Marquee, Elliptical Marquee, a gente tem a Single Column Marquee Tool. O que esse Single Column faz? Ele faz uma seleção para a gente de 1 pixel na vertical. Então, ó, vou selecionar ela, verifica se o teu fader está zerado, e eu venho aqui mais ou menos na linha que eu quero, ó, nessa região aqui eu já consigo uma linha reta, ó, mais ou menos nessa linha, e dou um clique. Ó, ele automaticamente faz a seleção para mim. Você pode não estar enxergando uma seleção que você acha que vai funcionar, mas vai, acredita. É porque ela é muito fininha, por isso que você não vê uma seleção tão grande. Com essa seleção selecionada, eu seleciono a layer, onde eu tenho aqui as minhas cores, e dou um Ctrl J nela. O que o Ctrl J vai fazer novamente? Vai duplicar só a área que estava selecionada, que no caso é aquele 1 pixel que eu selecionei. Se eu tirar a visibilidade das cópias que a gente fez e deixar só essa linha, vou dar um zoom para você ver. Ó, ele fez a seleção de 1 pixel só na vertical para a gente. E essa linha aqui, galera, tem exatamente as cores da composição do meu corredor, do meu personagem. Então é ela que a gente vai trabalhar. Então, ó, nesse momento, vou até mudar o nome aqui. Ó, em vez de Layer 1, eu vou colocar esticado, né, que é o nome do efeito que a gente está utilizando. Alterei o nome, dou um Ctrl T de Tatu nela para abrir o Free Transform, transformação livre. E no meu caso, como eu estou utilizando aqui a versão 2021, eu vou fazer o estiramento nela, né? Eu vou esticar esse 1 pixel que tem aqui. Só que se eu não segurar o Shift, você vê que ele cresce na vertical também. Ó. Então lembra, se você está numa versão anterior a 2019, você não precisa segurar o Shift para fazer esse efeito. Pelo contrário, se você segurar, vai dar errado.
No meu caso, como eu já estou na versão 2021 e a Adobe fez essa alteração, eu preciso segurar o Shift para que ele não mantenha a proporção do material. Ó, vou segurar o Shift, agora você vê ó, que eu consigo esticar ele só numa direção. E eu simplesmente faço isso. Ó. Estico para um lado, posso esticar um pouquinho para o outro para ter uma fita mais longa e dou o Enter para aceitar. E olha aí o nosso efeito criado. O que a gente precisa fazer agora? Agora que a gente fez o estiramento, eu vou jogar o efeito para trás da layer do corredor. Essa layer aqui, ó, com esse efeito, você não precisa mais, tá? Se você quiser deixar ela aí de backup, você pode deixar. Mas no meu caso, eu já vou deletar ela porque eu não preciso mais. Ó, agora eu tenho a layer do corredor e tenho a layer do esticado atrás dele, ó. Posso até jogar meu corredor um pouquinho mais para frente. Ó, vou selecionar a ferramenta Move, atalho dela V de vaca. Vou jogar ele um pouquinho mais para frente. E vou pegar a minha layer aqui do esticado e vou jogar um pouquinho para trás para ela coincidir certinho ali com a minha imagem. Ó. Desse jeito que eu quero. Percebam que a gente conseguiu fazer uma interação muito precisa com as cores. Olha só. Ó, ela coincide certinho, galera. Ó, perfeito, ó. Esse estiramento, essa técnica que eu estou mostrando para vocês, ela tem essa vantagem. Que algumas outras técnicas que vocês vão ver por aí, se vocês forem continuar correndo atrás desses efeitos, que vocês não vão ver. Por que, por exemplo, que eu fiz questão de não deixar essa parte aqui da camisa dele esticando azul aqui entre os braços? Eu já fiz os testes fazendo esses efeitos, fazendo com que essa parte interna aqui também fosse esticada, mas não fica legal. Fica muito estranho, fica feio o efeito. Então eu preferi deixar só o contorno de fora aqui mesmo. Eu acho que fica muito mais bonito e mais interessante. A mesma coisa aqui, ó. Eu poderia ter feito com o efeito da mão dele esticando aqui também? Poderia, mas não fica legal. O efeito ele fica legal quando você tem essa continuidade das cores aqui, ó. Se eu faço o efeito levando em consideração essa parte da camisa e essa parte da mão dele, do braço dele, não ficaria legal. Porque eles viriam mais ou menos até aqui e aí daqui começaria outra cor. Então fica feio. Mas você pode fazer o teste aí no teu e ver se fica legal na imagem que você escolher. Nessa aqui não ficou legal. Qual é o nosso próximo passo? Estou com a layer do esticado aqui selecionado. Nosso próximo passo é deletar essas áreas que a gente não quer mais aqui. E eu posso fazer isso, galera, de várias formas. Eu poderia criar uma máscara na layer do esticado aqui, ó, do efeito, e apagar. Ou eu posso pegar a borracha aqui mesmo, ó, Eraser Tool, Edge Escola é o atalho dela, e simplesmente apagar aqui, ó. Estou com a layer selecionado, venho aqui e apago, ó. Olha só o efeito, como fica topíssimo, galera. E com as nossas cores perfeitamente misturadas, ó. A gente já poderia acabar com o nosso efeito nesse ponto. Já estaria ótimo, já está um efeito super legal. Mas a gente tem como dar uma melhorada e deixar ele mais legal ainda. Como que eu posso fazer isso? Olha só. Vou dar um Ctrl T de Tattoo no meu efeito. Você vai ver, ó, Free Transform vai aparecer. Vou clicar no botão Warp aqui em cima. Ele na verdade tem um nome bem maior, mas eu chamo ele de Warp porque é o efeito, né? O efeito, nosso efeito de distorção. Então eu vou clicar nesse botãozinho. E nos modos aqui, ó, de deformação, eu vou escolher fazer com as divisões manuais aqui. Então não vou usar nenhum padrão pré-estabelecido. Então ó, eu vou escolher essa opção aqui, que ele vai fazer a divisão vertical do meu material. E com essa opção marcada, eu vou clicar aqui mais ou menos, ó. Por quê? Eu quero fazer uma distorção na minha faixa aqui, na minha linha, só que eu não quero que ele distorça essa parte aqui, ó. Porque se ele distorcer essa parte, eu vou perder a coincidência das cores ali, né? A conexão das cores. Então não quero que isso aconteça. E aí, agora a gente consegue fazer o nosso efeito. Eu vou fazer uma divisão mais ou menos aqui nessa parte também, ó. Vou voltar lá, clicar novamente na divisão vertical. Eu vou fazer mais uma linha mais ou menos aqui nessa parte, ó. Por quê? Eu vou fazer essa distorção aqui, ó. Vou pegar esse pontinho e vou jogar ele aqui para o canto. Esse outro aqui, ó, eu vou jogar lá para cima também. E olha só, você já vê que o efeito está ficando super legal. Ó, posso jogar ele um pouquinho para fora do meu canvas.
Essas alças aqui que estão aparecendo, ó, eu vou usar elas também para arrumar meu efeito, porque como elas estão ultrapassando os pontos, eu vou aproximar elas, ó, dos pontos de origem delas. Ó, esse ponto aqui tem essa alça aqui de origem, ó, vou jogar ele lá para perto do ponto dele. Que aí você vê, ó, que as linhas continuam com coerência uma com a outra. Vou afinar mais um pouquinho. Beleza. Tenho mais alças aqui, ó. Talvez você não esteja conseguindo enxergar porque ela é da mesma cor do fundo que eu estou utilizando, né? A alça é azul e meu fundo também é azul. Mas tem mais alças aqui. Aí no teu você vai conseguir ver melhor, ó. Se você clicar nos pontos, elas vão aparecer. Eu vou pegar essas alças desses pontos e vou jogá-las um pouquinho mais para a direita, só para ele fazer uma curva mais aberta ali, ó. Essa de baixo também. Ó, só para dar esse efeito dessa curva mais legal aqui, ó. Vou clicar nesse pontinho aqui também e vou jogar a alça dele mais para dentro, ó, para fazer uma curva mais interessante. Ó. E aí, na verdade, você pode ir brincando, ó. Você pode pegar até essas alças do centro aqui, ó, e mover também, ó. Olha só como dá um efeito legal, ó. Ó, fica muito mais orgânico, tá vendo? E é esse efeito que a gente está procurando, essa coisa mais orgânica aqui. A única coisa que eu não quero realmente é que ele comece a mover essa região aqui, ó. Então é essa área que a gente tem que ter cuidado. Então toma cuidado com o movimento que você faz, porque às vezes você pode acabar movendo uma área que você não quer que mova. Ó, eu vou tentar ajustar da melhor forma possível aqui para ficar uma composição bem legal. E a gente tenha aí uma curva bem interessante no nosso material. Ó, uma curva bem legal. Eu vou evitar mexer nessa aqui, porque eu sei que se eu mexer nessa aqui, ó, eu vou acabar desconectando as cores que estão ali. E eu não quero que isso aconteça. Eu posso brincar bastante com essas aqui, mas eu quero que aquelas outras ali não se movam tanto. Não se movam tanto não, não quero que elas se movam nada, na verdade. Beleza. Ó, se eu andar um pouquinho aqui, ele já sai ali, ó. É claro, galera, que quanto mais vocês brincarem, melhor vai ficar o ajuste de vocês. Aqui eu estou mais mostrando mesmo como é que a opção do efeito funciona. Ó, vou deixar mais ou menos assim, vou dar o OK. Olha só. Dá para fazer, cara, muitas coisas muito legais com esse efeito. Nesse ponto, a gente poderia dar uma incrementada também colocando algumas sombras ali, colocando algumas sombras aqui embaixo. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar ele nesse ponto aqui, porque já deu para você ver como é que o efeito funciona e a partir de agora você já consegue olhar para umas outras dicas que eu já dei em alguns outros vídeos e fazer com que elas funcionem aqui também. Só para concluir, olha só o que daria para a gente fazer ainda. Ó. Eu posso pegar, por exemplo, o meu brush bem suave, vou criar uma nova camada, ó, botãozinho de nova camada aqui embaixo. Vou chamar ela de sombra, só para a gente fazer o último incremento e terminar a composição. Vou jogar essa sombra para trás do corredor, da minha layer do corredor. E com um brush escuro, ó, vou clicar aqui na cor para escolher a cor. E vou pegar um tom mais escuro ali. Ó. Posso até clicar numa dessas cores aqui mais escuras ó, e só escurecer um pouquinho mais. Ok? E com o meu brush bem suave, ó, botão direito na tela, hardness zerado. Deixo ele bem zerado para ficar bem suave. E aí com ele um pouquinho maior também, posso usar os colchetes do teclado para aumentar um pouquinho mais e deixar ele mais suave. Eu vou pintar mais ou menos aqui, ó, numa área que eu gostaria de fazer como se fosse uma sombra ali do meu corredor. Só que para que essa sombra fique visível só na imagem do fundo, só na linha esticada ali, ó, eu vou clipar ela no efeito. Então, para fazer isso, eu vou segurar o Alt, coloco o meu mouse entre as duas camadas, da sombra e do esticado, clico, ele acaba de clipar. Ó. Posso diminuir bastante a opacidade dela, posso até mudar o Blend Mode aqui para Multiply. Diminuo bastante a opacidade. E ó, agora eu tenho um efeito de uma interação melhor entre o meu objeto e o efeito de esticado que a gente criou ali. E com isso, galera, a gente conclui essa composição
Vocês podem incrementar mais o de vocês criando reflexos, criando sombras. A sombra eu já mostrei agora como é que faz. Os reflexos já tem vídeo no canal de como é que faz também. Então, galera, essa é a dica que eu queria mostrar para vocês. É uma dica super legal e que vocês conseguem fazer variações delas. Deem uma estudada melhor, revise o vídeo se for necessário. É uma dica que não é tão simples, mas para que fique correta, a gente precisou fazer esse espaço. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de curtir o vídeo. Isso ajuda com que outras pessoas que também queiram se juntar a nós nesse aprendizado aí do Photoshop possam conhecer o canal e possam se juntar ao nosso grupo, né, de estudo. Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo e até o próximo.